Momento para a gente aprender sobre a nossa saúde. Eu não canso de falar que sou encantada com as descobertas da medicina, né? Que é uma ciência em constante evolução. Eles descobrem um pouco a cada dia e a gente vai aproveitando essas descobertas para cuidar cada vez melhor da gente, né? Então eu fico muito contente, estou sempre atualizada aí com o que vai saindo de estudo científico, de artigo. Eu que participo de muitos congressos de médicos, né, como apresentadora, posso falar para vocês que é encantador, sabe? Dá ânimo, a gente fica maravilhado assim de ver como os cientistas, os médicos têm estudado para que a gente possa ter cada vez mais qualidade de vida. E aí, gente, tem uma coisa que é importante todo mundo entender. O que um dia era visto como não necessário, obsoleto, besteira ou até mesmo perigoso, hoje sabe-se que não, isso eu não estou falando para tudo, né? Paradigmas são quebrados com muita frequência. E a suplementação, para muita gente, é um paradigma. É assim, é necessário, esse não é necessário, esse não posso, esse sobrecarrega, esse é importante. Então, a gente precisa entender que os estudos vão avançando e muita coisa é novidade e já é vista de outra forma. E de forma assertiva, de forma mais tranquila. Eu tenho falado com bastante frequência aqui para vocês sobre suplementos, né? E eu gosto de trazer profissionais, profissionais que estão realmente à parte, que não são, como eu diria, envolvidos, né? Eu queria usar a palavra que a gente usa muito em jornalismo, quando a gente não é partidário, quando a gente é apartidário, mas esqueci, fugiu a palavra da minha mente. Depois eu vou lembrar e vou falar para você. A gente traz um profissional que não tenha compromisso com o suplemento que a gente mostra. E hoje eu vou falar de um suplemento especificamente, que é a creatina. E eu sou fã da creatina, gosto, mas hoje a gente vai entender o que é a creatina, como é que ela funciona, por que que ela é tida como uma aliada para a nossa força muscular, para o nosso desempenho físico, para os nossos ossos, mas também qual é o papel da creatina no combate à ansiedade e à depressão. Está cada vez mais reconhecida por especialistas em saúde mental pelo seu efeito positivo no bem-estar psicológico. E quem vai trazer para a gente essas informações, a palavra era imparcial, de forma imparcial, é a nutricionista Lilian Francisco. Seja bem-vinda. Olá, obrigada. Prazer Em recebê-la também. Vamos lá, essa conversa é muito interessante. Você sabe que eu fiz todo esse discurso, né? Porque hoje até falei um pouquinho sobre o meu café da manhã lá em casa. Meus pais estavam em casa, estão indo embora daqui a pouquinho. Mas uma das conversas foi a creatina. E a minha mãe é nutricionista, que aposentada, legal. ela já está com 80 anos, então Pegou o acaba início da que nutrição, pegou o hein? início da nutrição, mas aí acaba que fica fora desses novos estudos, né, dessas novas descobertas. E eu estava falando justamente sobre a creatina, porque para eles, 80 e 82 anos, eu falo, vocês têm que tomar todo dia, não é de vez em quando, né? Tem que, acabou, não repõe, tem que repor, não pode brincar. E a minha mãe falou assim: não, mas não é assim também não, porque pode sobrecarregar o meu fígado, eu acho que ela O falou. rim. O meu rim, e o meu Isso. rim. Aí eu falei, mãe, existem novos estudos que mostram que se você tomar na dosagem certa, não existe essa sobrecarga. Falei besteira, doutor? Não, mas sabe da onde veio esse mito grande em questão da função renal, um medo muito grande? Muitos anos atrás, um estudo em que um ratinho, ele morreu na pesquisa em uso da creatina, mas ele já tinha problema renal. Era para avaliar até quanto a gente podia suplementar. Então, o estudo da creatina, ele é muito antigo. Só que as pessoas associavam muito a questão da prática de atividade física, para hipertrofia, ganho de massa muscular. E nos últimos 5, 6 anos, a gente já tem muita comprovação científica para o uso da creatina no tratamento mental. Olha. Até porque, sua mãe já com essa idade da nutrição, hoje a gente já tem uma área que é a psiquiatria nutricional,
que é uma área que eu atuo, que eu tenho uma certificação internacional, que é justamente para abordar o estudo de todos esses suplementos e a alimentação em relação ao tratamento de ansiedade, depressão, TDAH. Olha só como é que agora a gente pode atuar nessa área. Olha que área diferente da nutrição, né? Fantástico, né? Porque, na verdade, a gente é o que a gente come. Exatamente. Eu amo. Falar sobre isso, para mim, é uma alegria muito grande. E a questão toda, até ligada à suplementação, né? A gente só trabalhava muito com o alimento. Então, eu que tenho 24 anos de consultório, lá 24 anos atrás, aonde a gente suplementava para um paciente? Isso não existia. E até quando a gente pensava em tocar no assunto, tinha realmente esse medo, né? Essa reação. Ai, mas creatina, doutora, eu vou usar a creatina, isso não vai me dar algum problema? E até hoje eu escuto isso no consultório. Eu imagino. E a creatina, a doutora acabou de falar, é o suplemento que mais tem estudo científico. Estudo científico, gente, é estudo que aguarda a comprovação, sabe assim, é estudo sério, estudo publicado, e a creatina é esse suplemento. Mas vamos lá. Além dela ter esse papel na construção de massa magra, que seriam os músculos, e dos ossos, de que forma ela atua para que a gente tenha benefícios na saúde mental? Então, na verdade, o grande estudo da saúde mental, ele começa no intestino, né? Que hoje a gente sabe que é o nosso segundo cérebro, ou talvez o primeiro cérebro ali, né? Então, o primeiro passo antes da gente começar até a suplementar e a estudar um pouco mais a creatina para a saúde mental, a gente precisa entender que o intestino, a nossa flora intestinal, ela tem que estar recuperada, a gente tem que ter uma boa alimentação no meio disso tudo, então não é simplesmente só suplementar e achar que ela vai agir. Então, a produção do intestino que a gente tem são dos neurotransmissores. Então, principalmente para tratamento de ansiedade e depressão, a gente sabe que 90%, por exemplo, da serotonina, que a gente chama, né, de hormônio do prazer, hormônio da felicidade, do bem-estar, a produção ela começa no intestino, depois para a gente poder ter a atuação do cérebro. Então, a creatina ela começou a ser estudada nessa absorção intestinal para ajudar a produção desses neurotransmissores e ter essa ação mental. Olha que lindo, que encantador. Pelo menos para mim, na minha profissão, eu fico encantada de falar sobre esse assunto. Agora, normalmente a gente teria creatina na nossa alimentação? A gente teria dentro da proteína animal, a gente tem a creatina, assim como outras proteínas, que a gente fala tanto de whey protein, uma albumina, mas a creatina é uma das proteínas em que a gente tem dentro desse alimento animal. Porém, a quantidade que a gente consome não é o suficiente como a gente tem na suplementação. Então, normalmente a gente começa numa base de 3 gramas inicialmente, e isso depende também do perfil individual, né, de cada pessoa, avaliar todos os exames, a necessidade do que essa pessoa consome de proteína animal para poder suplementar. Mas a gente pode chegar ao torno de 5 gramas, às vezes 9 gramas de creatina, e pela comida fica difícil a gente chegar a esse patamar. Eu falo todos os dias de uma creatina aqui que apoia o nosso programa, e uma das coisas que eu sempre falo é que depois dos 40 anos principalmente, o nosso corpo vai ficando com dificuldade de absorver alguns nutrientes dos alimentos. Por mais que a gente coma bastante proteína, é fato que a gente vai ficando com dificuldade de absorver a creatina? Na verdade, assim, toda mudança hormonal, principalmente da mulher, que a gente fala hoje, né, 40 a mais, a questão do climatério, a gente tem uma mudança muito do perfil do corpo. E aí só o que a gente come não é o suficiente. Por isso que hoje os estudos são que a gente quer viver mais e viver bem, né? Qual é essa longevidade? Então, Lilian, mas hoje só se fala em suplemento e no passado não se falava. Porque hoje a gente quer viver melhor. Então, uma pessoa, eu que tenho 45 anos, a gente olhar uma mulher no passado de 45 anos, era uma mulher que a gente via envelhecida, doente, sem cuidados. Mas essa questão toda de absorção, ela vem da absorção intestinal e não pela idade, e sim pela qualidade da alimentação e do cuidado da sua flora intestinal. Então, se você tem uma alimentação que é rica em refrigerantes, muito aditivo químico, muito açúcar, muita gordura, independente da idade, vai atrapalhar a absorção dessa creatina. Olha lá como
Como é sério isso, né, gente? E aí a gente precisa ficar atento mesmo ao que a gente come e ao que a gente suplementa. Você falou de exames. Seria bom a gente fazer que tipos de exames para ver, por exemplo, essa parte nutricional? Então, vitaminas muito importantes para a questão da saúde mental. Em primeiro lugar, a vitamina B12, ela é a minha queridinha, que a gente chama de metilcobalamina. Ela é uma vitamina que ela tem uma ação neuronal que manda o músculo funcionar. Então, você vê que ela tem uma ação para o cérebro e ela tem uma função também muscular, até para quem pratica atividade física. E até a questão das mulheres 40 a mais, a questão da mudança hormonal, da fadiga que ela causa, não só uma fadiga mental, mas uma fadiga mesmo corporal, mas a B12 tem essa ação. E para você ter uma ideia, o primeiro sintoma da deficiência de B12 é perda de memória. E aí, às vezes, a gente fica se questionando, por que eu estou muito esquecida? Será que é por causa da minha depressão? Será que é por causa da minha ansiedade? Será que eu estou tão fadigada, estou tão cansada? Será que isso tem a ver com uma deficiência nutricional? Na maioria das vezes, a gente associa essa questão da suplementação também de vitaminas, minerais. Então, hoje a gente tem não só com a questão de pesquisa de creatina, mas a gente tem com a B12, com a B9, que é o ácido fólico. Os minerais, hoje a gente fala muito do magnésio, porque a alimentação ela está deficiente, porque a gente precisaria consumir muitos grãos, sementes, para a gente conseguir ter essa dosagem de magnésio. Então, hoje eu estava assistindo até você mostrando os produtos, eu falei, poxa, uma boa creatina monoidratada, um ômega 3, você acabou de mostrar sobre o ômega 3, e a porção do ômega 3 que tem função pro cérebro é o DHA. E tá difícil a gente conseguir isso pela comida, né? Nos dias de hoje. Olha que interessante. A gente vai ter que suplementar. Você falou de metilcobalamina, da B12. Eu, por exemplo, poderia tomar complexo B ou precisa ser a B12 separada? Então, depende da dosagem que você vai precisar. E aí a gente deveria avaliar isso nos exames de sangue. Normalmente o perfil lá no laboratório, ele vem lá entre 200 e pouco e 900 e pouco, mas para a saúde mental, para a energia, para a disposição, o ideal é que a gente estivesse lá perto dos 800, deixar sempre mais alto para poder gerar essa energia. De B12. De B12. E aí, quando a gente usa um complexo B, ele vai ter várias vitaminas do complexo B, além da B12, só que normalmente numa dosagem mais baixa. Então, às vezes, num polivitamínico ou no complexo B, a gente tem ali 2,4 de vitamina B12. E a B12 por fora, a gente chega, às vezes, num patamar de prescrição de 1.000 microgramas. Olha como é que a gente pode colocar numa dosagem mais alta essa prescrição. E as pessoas que são vegetarianas, veganas e não consomem carne vermelha, ela é o alimento que tem a maior quantidade de vitamina B12. Então, um outro mito, né, dentro da alimentação, a gente acabou de falar da creatina, da questão do problema renal, que as pessoas têm medo em relação a isso, a questão também relacionada a essa questão toda da suplementação e da necessidade dessa verificação que é individual. Perfeito. Voltando um pouquinho para a creatina, né, que é o tema que você trouxe para a gente hoje. A gente percebe os benefícios depois que a gente começa a tomar ou não? Isso é subjetivo? Isso normalmente a partir mais ou menos de um mês de suplementação. Então, isso que você acabou de falar para sua mãe, precisa ser todos os dias. A creatina, ela não deve ser usada só em dias de treinamento, como algumas pessoas fazem. Ela precisa ter o uso contínuo para a gente poder ter um depósito, né? Um estoque dessa proteína no organismo, para aí sim ela começar a fazer o efeito para o tratamento tanto de ansiedade, depressão, ou principalmente para o idoso, porque já às vezes já não consome uma quantidade de proteína o suficiente e precisa trabalhar muito mais essa mente para evitar uma demência, um Alzheimer. Então a gente já começa com uma prevenção. Olha que interessante, né? Tem um psiquiatra que sempre vem aqui, que eu amo, médico praticamente da minha família toda. Ele fala assim que não dá medicamento para um paciente dele se o paciente não se comprometer a fazer o exercício físico e a tomar creatina, né? Olha. O exercício físico, ele vai ali promover serotonina, mas a creatina é que vai dar energia para que isso aconteça?
Isso, porque você vai fazer uma formação que a gente chama de ATP, né? Que é de energia, não só para o corpo, mas para o cérebro. E olha que legal como é que a gente cresceu nessa área psiquiátrica, né? Eu atuo numa equipe de psiquiatria no Rio de Janeiro e é muito bom a gente ver isso dos próprios médicos, né? De colocar o paciente, incutir na cabeça dele o entendimento de que se ele não se alimentar bem, se ele não suplementar e se ele não associar a atividade física, é esse combo que vai fazer efeito para a saúde mental, tanto de uma pessoa mais jovem, quanto de um idoso, de uma mulher em climatério, em todas essas áreas. Perfeito. Dá para... Você falou ainda há pouco de esquecimento, você falou de Alzheimer. A gente tem, na prática, resultados comprovados, assim, de pessoas que conseguiram retroceder um pouco daquele grau de demência, de esquecimento? Então, posso falar até por experiência própria, né, pelos meus anos de consultório, não só em pesquisa, né, mas a mudança é muito grande. E principalmente do idoso, né, que ele já começa a mudar o processo de produção de suco gástrico ali no intestino, então essa B12 já não tem absorção da alimentação, chega no intestino também já não tem uma boa absorção, porque os órgãos vão envelhecendo com a idade. Então o paciente às vezes chega com algum grau de demência, a gente pode não curar certas doenças, mas a gente pode conseguir minimizar esse dano. E isso não só no idoso. Principalmente a B12, eu recebo muito paciente no consultório reclamando, eu acho que eu tô com um burnout, eu acho que eu tô com um excesso de fadiga mental, tenho trabalhado demais, minha memória não tá boa. E aí a gente suplementando a B12, porque nesses casos a gente não vai ficar esperando a alimentação a longo prazo fazer efeito, a gente associa a alimentação e a suplementação e a gente consegue ver um efeito assim encantador, o paciente retornar trazendo essa resposta. Que sensacional. Doutora, vou te pedir uns minutinhos e eu volto. Vou pedir para a produção liberar perguntas também. Ótimo. Aí, olha, você que está querendo já mandar sua pergunta, fica à vontade, eu volto aqui em 3 minutos, tá bom? Que veio lá do Rio de Janeiro. Você atende aonde lá? Eu atendo nos bairros da Barra da Tijuca e Meia. Aí, ó, você que está na Zona Oeste, você que está ali nessa região, vá. Mas online também, que hoje online, a gente tem a possibilidade. Aí facilita para todo mundo, né? Pro mundo inteiro. É só entrar no Instagram, DRA Lilian, com M no final, tá? O Lilian Francisco. DRA Lilian Francisco. Agora vamos lá para as perguntas. A produção já pode colocar na tela, a gente tem nosso vídeo wall. Você que mandou a sua dúvida, você que quer aprender mais sobre suplementação, fica à vontade. A Aline de Oliveira está perguntando qual a idade para iniciar a suplementação de creatina. Então, na verdade, não tem ainda um consenso exato sobre uma idade, mas a partir ali da adolescência, a gente já começa a trabalhar a suplementação, a não ser em casos de crianças que não consomem a proteína animal, e aí a gente acaba suplementando a creatina nesses casos ali. Mas aí, para a criança, a gente precisaria de um cuidado mais individualizado. Perfeito. Gestantes podem tomar creatina? É uma prescrição muito grande, principalmente quando a gente vai chegando no último trimestre de gestação. É a hora que a gente tende a suplementar. Alguns casos a gente começa desde o início, mas a gente já tem comprovação científica de uso durante a gestação, sim. Então, eu acho que depois da gestação, naquela parte do puerpério, aquela parte de fadiga, de exaustão, a creatina vai ajudar. Principalmente porque a mulher não dorme, não come, aí ela começa a enrolar os horários com a alimentação. Então, se não está conseguindo comer, a suplementação é o melhor papel que a gente tem ali. Maravilha. Silvana Vieira está perguntando, quem tem creatinina alterada, pode tomar creatina? Então, creatinina é um exame dessa função renal. Então, para avaliar a função renal, a gente avalia a ureia, creatinina e ácido úrico. Creatina é um suplemento. Depende do quanto também está essa creatinina no exame, principalmente pacientes que já têm problema renal. A gente entra em contato com o nefrologista, mesmo fazendo o tratamento, e em alguns casos a gente pode suplementar dentro de uma dosagem específica. Então, por que essa creatinina está aumentada? A alimentação está desregulada, então às vezes a gente consegue sim suplementar associando a mudança da alimentação. Quem toma uma dose maior de creatina pode ter um índice de creatinina elevado? Pode, por isso que a gente precisa ir avaliando ao longo dos exames, mas eu não preciso fazer exame só porque eu estou suplementando a creatina. Isso deveria ser algo de toda a população,
de ter um cuidado e avaliar seus nutrientes, suas vitaminas, minerais, essa função renal, de fígado. Perfeito. A Andressa Costa diz, boa tarde, sou bari, fez cirurgia bariátrica há 4 anos. Como é essa suplementação para quem fez cirurgia? Estou com muitos problemas de memória, lapso de esquecimento de palavras, estou bem cansada, mesmo dormindo bem. Então, pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica, que é uma outra área que eu atuo, que é uma especialidade também que eu tenho, tudo vai depender do tipo de cirurgia que você, Andressa, você fez. Se ela fez bypass, que é uma técnica que tem um desvio intestinal, é ali onde a gente absorve principalmente a vitamina B12. Então, pacientes que se submetem a bypass, eles precisam focar na suplementação de B12, às vezes até de forma injetável, porque não tem toda a absorção intestinal. Normalmente, quando faz sleeve, que é a técnica que mexe só no estômago, normalmente o polivitamínico a gente consegue dar conta, mas bypass não tem. Agora, ela pergunta sobre a questão da suplementação da proteína. Normalmente, no início do pós-cirúrgico, nos primeiros meses, a gente suplementa o whey protein pelo aporte de aminoácidos, mas depois, pelo menos eu na minha prática, normalmente eu associo sempre a creatina até para recuperação de musculatura, porque esse emagrecimento muito rápido inicial faz com que o paciente também perca muito músculo. Tá, e essa suplementação seria em torno dos 3 a 5 gramas. Isso, normalmente a gente inicia com 3 gramas e vai avaliando esse paciente e aumentando gradativamente de acordo com a necessidade. Perfeito, obrigada, Andressa. Isabel Carmesiano, boa tarde. A creatina em cápsulas tem o mesmo efeito ou tem que ser em pó? Tem, hoje a gente tem a possibilidade. Você acabou de falar da creatina com sabor, que é fantástico para quem reclama, Lilian, sem sabor eu não gosto muito. E a cor azul é uma maravilha, né? Com a espirulina, além de ser linda, é saboroso. A gente tem creatinas em cápsula e tem creatina em goma. Então, para quem tem problema com cápsula, problema com pó, o que precisa ser visto é qual é o mesmo efeito. Vai ser a dosagem que essa pessoa vai suplementar. Então, ela precisa olhar na tabela nutricional do frasco da cápsula de creatina, se foi prescrito 3 gramas e ali está escrito que são 4 cápsulas, ela vai ter que ingerir 4 cápsulas diariamente. Perfeito. Obrigada, Isabel, pela sua pergunta. Próxima pergunta da Neuza Batista. A creatina pode ser tomada junto com colágeno? Pode, não tem É o que eu faço, ainda bem que você falou que pode. Porque eu tomo aqui, mas quando eu tomo lá em casa, eu coloco junto o meu pó de colágeno, bato tudo de uma vez. Fica mais prático, você acaba não esquecendo, né, da suplementação, mas pode usar sim tranquilamente, tanto colágeno tipo 2 para a parte articular, como colágeno tipo 1 hidrolisado, que a gente usa muito para a parte estética. Tem algum horário melhor ou precisa ser longe das refeições? Como é que é isso? Então, a creatina, como a gente está cada vez mais estudando, tem algumas pesquisas, se usado pós alguma refeição, que normalmente tem algum carboidrato, poderia aumentar a absorção da creatina. Então, você usar após um café da manhã, um almoço, um jantar, a gente já tem esse tipo de nutriente. Perfeito. Cristiane Barros, boa tarde, doutora e Cláudia, ótimo assunto a ser tratado, parabéns. Meu filho de 19 anos tem ansiedade e às vezes tem crise de ansiedade. Começou a fazer musculação faz um mês. A creatina seria um suplemento que ajudaria na questão da ansiedade? Ótima semana. Sim, Cristiane, a creatina seria, né, uma ótima opção de suplemento para ele, mas não só a creatina. A gente avaliar essa questão nutricional, se todos os micronutrientes estão adequados, já que ele tem crise de ansiedade, não é algo só para ajudar a longevidade, ele tem 19 anos e faz tratamento para ansiedade, então precisaria avaliar além da creatina e não ajudar que ela sozinha vai fazer todo o efeito para a crise da ansiedade, mas é uma opção de suplemento sim que ajudaria bastante. Uma coisa que eu vou falar para a Cristiane, se eu estiver errada, você me corrige, por favor, Liliana, não precisa ficar constrangida, mas eu faço musculação há muito tempo e eu percebo na academia, nos bate-papos assim dos jovens, é que alguns gostam de tomar um pré-treino, né? Um pré-treino cheio de cafeína, cheio de estimulante. Para quem tem ansiedade, eu penso que isso não é legal. Então, sempre alertar o seu filho para ele não entrar nessa desses pré-treinos que não é necessário. Só se alimentar direitinho, tá tudo certo. Exatamente. E se ele realmente precisar, porque ele está indo para um perfil mais profissional, trabalhar como atleta, que ele procure um nutricionista especializado, porque nesse caso pode ser que ele precise de um estímulo a mais. E até aproveitar, né, hoje o Dia Mundial do Café, falar um pouquinho aí da cafeína, que ela tem bons resultados também para o tratamento da ansiedade e depressão. Tudo vai depender da quantidade que a gente está usando da cafeína. Então, mais uma questão de um suplemento que a gente fala agora para a saúde mental.
café na dosagem certa ajuda a deixar a gente em estado de alerta, ajuda no humor e ajuda em tratamento de ansiedade. O excesso da cafeína é que é ruim para quem tem transtorno de ansiedade. Maravilha, amei. Adorei te conhecer, te receber. Volte mais vezes. Ah, voltarei. Tem uma última pergunta aqui. Diabéticos podem tomar creatina? Podem, não altera em nada o perfil glicêmico desse paciente, pode tomar sem problema algum. Tá joia. Gente, doutora Lilian Francisco, nutricionista, tá no DRA Lilian, com M no final, Francisco. Segue lá no Instagram e acompanha o trabalho dela, tá? Doutora Lilian Francisco. E até a próxima. Até. Bom retorno pro Rio de Janeiro. Joga um Tchau, tchau. beijo pra Pode todos deixar. lá. Tá bom?